gente, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª live do programa Almoço com Ergonomia. E qual é o tema da nossa última live do programa Almoço com Ergonomia? Quanto ganha um ergonomista ou quanto ganha um profissional da ergonomia? E por que eu estou falando profissional da ergonomia? A gente sabe que a ergonomia ela não é uma profissão regulamentada, tá? Ou seja, ela não tem um CBO, um Código Brasileiro de Ocupações. Ela é uma profissão não regulamentada. E aí, o que acontece? Muitos profissionais atuam com ergonomia, principalmente são registrados CLT e não tem o registro ergonomista no seu CLT, por exemplo, na sua carteira de trabalho. Justamente por isso, porque não é uma profissão regulamentada, então não tem esse Código Brasileiro de Ocupações para registrar na carteira de trabalho quando este profissional ele está trabalhando para uma empresa, como contratado de uma empresa com registro, ok? Então, por isso que eu tô falando aqui, quanto que ganha o ergonomista e também profissionais de ergonomia. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais são contratados e lá no seu registro, na carteira de trabalho, não vai estar escrito ergonomista. Vai estar escrito o quê? Como que geralmente as empresas que contratam profissionais de ergonomia para trabalhar como CLT, como que geralmente é registrado? Ou pela sua graduação de base, ou seja, se você é um fisioterapeuta, você pode sim e deve trabalhar com ergonomia, como ergonomista de uma empresa, mas essa empresa vai te registrar como fisioterapeuta do trabalho. Por quê? O CBO de ergonomista não existe porque não é uma profissão regulamentada, então você não vai ter registrado na tua carteira ergonomista, tá? Outras opções, se você é um engenheiro de segurança, muito provavelmente no seu registro de carteira, que se você trabalha como profissional da ergonomia, vai estar escrito engenheiro de segurança do trabalho, etc. Seu registro de base. Se você é educador físico, fono, terapeuta ocupacional, médico, a mesma coisa. Geralmente, os profissionais que trabalham com ergonomia como CLT de uma empresa, eles vão ter o seu registro com a sua graduação de base ou uma nomenclatura que é bem comum de utilizar é analista de saúde, analista de segurança, analista de saúde ocupacional, porque aí abrange toda a área multidisciplinar que é, né, do cuidado ocupacional, né? Muitas pessoas estão sim aptas para atuar com isso, tá? Então, às vezes eu vou falar quanto ganha o ergonomista, quanto ganha o profissional da ergonomia, só para vocês entenderem essa diferença, tá? Para você ter o título de ergonomista, você tem que ter feito uma pós, mas não necessariamente você precisa de uma pós para atuar com ergonomia, tá? Que fique bem clara essa diferença, tá? O título ergonomista vem de uma pós de ergonomia, mas você não obrigatoriamente precisa deste título e desta pós para atuar, né? A grande maioria de vocês que estão aqui assistindo, a própria graduação de base de vocês já os permite atuar com ergonomia mesmo sem ter novos títulos, porque a gente já tem uma boa parte de lá mesmo na graduação, na nossa grade curricular, a parte de ergonomia que nos permite já atuar com isso. Claro que se aperfeiçoar é bacana, mas muitas pessoas esperam por ter uma pós para daí começar a trabalhar. Nada disso. Você não precisa passar por todo esse processo de 2 anos, investir 10, 12 mil reais para ir entrar no campo de batalha. Muito pelo contrário. Faça capacitações com profissionais atuantes, tenha uma primeira experiência, veja se é isso mesmo que você quer, gostou, e aí você vai pensar em investir em algo maior, caso seja realmente isso que você deseja, tá? Gente, vamos lá. Quanto ganha um ergonomista ou um profissional da ergonomia? Primeiro, tá? Eu fiz uma busca a nível nacional, tá? Então pode ser que na sua região seja um pouco mais, seja um pouco menos, né? Porque essa busca que eu fiz é uma média nacional, tá? Segundo ponto, eu vou trazer as minhas experiências financeiras
como profissional da ergonomia, como ergonomista, e experiências de alunos meus. Então, eu tanto vou trazer a média nacional como a realidade de experiências minhas e de alunos. Porque eu não sei quanto você ganha, quanto o colega ganha. Eu sei quanto eu ganho, quanto eu já ganhei e de alguns alunos também. Então, eu vou trazer o que eu tenho acesso de realidade de alunos e da minha realidade, tá? Então, fica aqui comigo que eu vou mostrar para você ao longo dessa live, tanto quanto ganha um profissional CLT, que trabalha com ergonomia, ou seja, um profissional registrado, com registro em carteira, quanto um autônomo, empreendedor, microempresário que abriu a sua própria consultoria de ergonomia. Eu vou trazer essas duas informações para vocês com base na pesquisa nacional disso e também na minha experiência de alunos. E também eu vou te mostrar quanto ganha um ergonomista, um profissional de ergonomia que trabalha em pequena empresa, média empresa, grande empresa, que também varia, porque as responsabilidades são maiores, também exige mais conhecimento, né, mais gestão. Também vou te mostrar quanto que ganha com níveis hierárquicos, ou seja, um ergonomista trainee, júnior, pleno, sênior, master, que tem 5 classificações hierárquicas, né, de acordo com o nível de experiência do profissional. Então fica aqui que essa live vai ser bem legal e eu também vou trazer informações minhas, né, dos meus faturamentos e de alunos que eu tenho esse conhecimento, tá? Gente, antes de iniciar diretamente em valores e em faturamentos e tudo mais, eu não posso deixar de contar bem rapidamente a minha trajetória, tá? Porque hoje quem vê, né, ai, a Débora tá tudo bem, tá tudo certo, tem a consultoria, tá tudo bem, tem clientes, mas nem sempre foi assim. Então eu vou te contar para ver se você não se identifica com algumas etapas da minha jornada profissional na ergonomia e também, né, para você de repente ter alguns insights sobre como fazer, o que fazer, qual postura tomar em algumas decisões que a gente tem que tomar ao longo da nossa carreira. Bom, primeiro de tudo, no início da minha carreira, eu já fui contratada CLT. Meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade já foi com um profissional CLT. A minha graduação de base é fisioterapia, mas tá tudo... Todos sabem que ergonomia é multidisciplinar, né? Eu falo fisioterapia, mas não é só para fisioterapeutas, é multidisciplinar. E eu já tive o meu primeiro CLT, né? Minha carteira é registro assinado e tudo mais. Só que eu passei por um desemprego, então eu ganhei a conta desse meu trabalho. E neste período eu já prestava serviços de ergonomia para uma empresa de saúde, segurança e medicina ocupacional. Só que eu ganhava muito pouco, eu ganhava uma porcentagem muito pequena. Então não estava batendo ali no final do mês. A empresa ganhava bastante dinheiro, mas eu ganhava uma comissão muito pequena, então para mim vinha pouco ali daquela marmita, né? Vinha muito pouco. E aí no desespero, eu quase abandonei a ergonomia, desisti e fui estudar para um concurso público aleatório, assim, do Tribunal de Justiça. Estudei 1 ano, porque eu fiquei frustrada, eu tive um desemprego, ganhava pouco por comissão, não tinha na época uma Débora da vida que eu pudesse conversar, então realmente vocês são privilegiados de ter esse canal, porque na minha época não tinha ninguém para eu conversar, ai, tá muito baixo, o mercado é assim mesmo, será que eu peço um aumento, ou é isso mesmo? Eu não tinha, então eu sabia que ganhava pouco nas comissões da consultoria, que eu fazia trabalho de ergonomia para essa consultoria, mas eu também não tinha como saber se era tão pouco assim, ou se o mercado era esse mesmo, que eu não tinha ninguém para perguntar. E aí eu fui, né, e as contas chegando e o bolso apertando, e aí abri um concurso, eu fui estudar para esse concurso, eu tava desiludida, perdida na vida, e sorte, ironia do destino, esse concurso nunca saiu, até hoje, já faz 5, 6 anos isso, acho, 6 anos, sei lá, esse concurso nunca saiu, até hoje. E eu me vi desesperada de novo, eu falei, caramba, eu estudei 1 ano, o concurso já vi que não vai sair, prorrogou 200 vezes, fiz cursinho, trabalhava de dia com ergonomia e fazia cursinho à noite para passar nesse concurso.
Eu falei, meu Deus. E aí, neste período que eu tava desesperada, surgiu uma oportunidade de emprego, tá? Surgiu uma vaga, eu fui encontrada no LinkedIn, olha só, primeira dica, se você não tá com o teu LinkedIn bonitão, em dia, com os teus cursos, com o seu currículo bonitão lá, você tá perdendo, você tá deixando dinheiro na mesa. Eu fui encontrada no LinkedIn por uma empresa que estava precisando de um ergonomista, de um fisioterapeuta do trabalho, de um profissional de ergonomia. No meu caso, né, fisioterapeuta do trabalho atuante com ergonomia. E aí eu, né, bem assim, não vai dar certo, era em outro estado, tá? Era um estado vizinho do meu. Me enviei o currículo, no currículo tinha a pretensão salarial. Isso foi, gente, só para vocês terem uma noção temporal, em 2016, tá? Início de 2016. Isso, acho que é exatamente isso. E aí, eu enviei a minha pretensão salarial, adivinha de quanto? Em 2016. R$ 4.500 para trabalhar 8 horas com ergonomia em uma empresa no estado vizinho do meu. Mandei meu currículo com minha pretensão salarial. Mas assim, sabe aquele negócio que você faz sem pensar e você tá naquele negócio, né, naquela confusão mental, as contas chegando, é em outro estado, não vão me chamar. Passei na primeira etapa da peneira de currículos, ok. Fui para entrevista online, em 2016 já fiz uma entrevista online. Gente, profissional de RH maravilhosa daquela empresa, eu tenho um carinho enorme por essa empresa. Fiz a entrevista online, a gente ficou um tempão falando, foi tipo além do programado, porque estava muito bacana o bate-papo da entrevista. E eu passei também no processo da entrevista online. Essa história acho que eu nunca contei nem para os alunos, eu acho. E aí, beleza, qual era a próxima etapa? Era eu viajar para esse outro estado para conhecer a empresa, a sede, ver se eu gostava também e tal, da região, da empresa, conversar pessoalmente, fazer uma nova entrevista passando por outras pessoas da empresa, não só o RH, passando pelo meu gestor direto, que seria o meu chefe lá no setor de SESMIT. E aí fui, e aí passei também. Misericórdia. E aí aquele medo. O que aconteceu? Nesse período que eu passei por um desemprego, que eu vi que trabalhar prestando serviços, ganhando aquela porcentagem muito baixa que eu ganhava, eu já percebi que não ia dar certo. E já tinha uma sementinha plantada de empreender nessa época. Eu já queria abrir meu negócio. Eu ficava pensando, poxa, se é pra eu ganhar mal, que seja pra mim, que não seja enriquecendo outra pessoa. Se for pra passar aperto, que seja passando um aperto, crescendo o meu próprio negócio, do que crescendo o negócio de alguém e tudo mais. E aí eu já tinha essa sementinha de abrir um negócio plantada ali. Eu já tinha pensado em empreender. Fui nessa empresa, passei em todas as etapas. Aí eles me falaram em 2016, olha, a pretensão salarial o budget de orçamento que a gente tinha colocado para este cargo era de R$4.000. Vão anotando os valores aí que eu já tô contando para vocês quanto ganha o ergonomista. E eu tinha pedido inicialmente R$4.500 quando eu enviei o currículo com a minha pretensão salarial. E aí a equipe lá do RH da empresa falou isso para mim, olha, este cargo estava previsto para a gente liberar R$4.000 para essa vaga, 8 horas para atuar com ergonomia de segunda a sexta. Mas como a gente gostou muito do seu perfil, a gente não vai pedir para você baixar, a gente vai aumentar para o valor que você pediu inicialmente no teu currículo, que era de R$4.500. A gente está disposto a aumentar um pouquinho, o nosso budget permite aumentar esse valor mensal para te contratar, porque a gente gostou muito do seu perfil, do seu currículo, da sua entrevista, você veio aqui, viajou, tá comprometida. E eu fiquei muito apreensiva, muito apreensiva. Sabe quando você quer, mas você não quer ao mesmo tempo? Eu vou explicar. Para algumas pessoas pode ser doida, né? Não, ela ganhava... Quanto que eu ganhava antes? Eu ganhava de 1.000, 1.500, no máximo 2.000, com as consultorias, porque eu ganhava comissão.
E aí chega um salário de 4.500, a doida tá pensando, não vai aceitar? Gente, é muito difícil começar do zero. Quem aqui já começou do zero? Tipo assim, sair da sua cidade para ir para uma cidade que você não conhece ninguém, que você não tem amigos, que você não tem família, que você não tem o seu namorado, sua esposa. Eu já tinha passado por isso. E é muito difícil. Quem já passou por isso sabe. Não é nada fácil você começar do zero num local que você não tem ninguém, sabe? Era outro estado. E eu comecei do zero aos meus 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu saí da casa dos meus pais, do interior, fui para a capital para cursar a faculdade com apenas 17 anos. 500 quilômetros de distância. Longe pra caramba, não tinha avião. Até hoje não tem avião. E não foi nada fácil pra mim, nada fácil. Inclusive, os períodos mais difíceis da minha vida foi nessa transição. E eu me lembro muito bem. Não tinha família, não tinha amigos, namorado também não estava lá, meus bichos de estimação, nada. E eu fiquei muito apreensiva de começar do zero, de novo, porque eu sei bem qual é essa sensação, né? De se mudar sozinha para uma nova cidade sem ter nada disso. E aí eu fiquei apreensiva e eu tinha aquela sementinha de empreender, de abrir minha própria consultoria, já tinha sido plantada. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eles me deram um tempo para pensar, eu voltei para o meu estado, para minha cidade, e eu tinha 2 dias para aceitar, né? Eles só estavam esperando o meu ok para começar a assinar os papéis. Gente, vocês não têm noção o que aconteceu. Eu tinha menos de 2 dias para decidir se eu ia começar do zero de novo a aceitar esse emprego. E aí eu cheguei e eu comecei a fazer as contas, porque eu ia ter que me mudar, achar um apartamento novo. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento melhor aqui na minha cidade. Eu tinha acabado de fazer uma mudança, gastado bastante, assinado contrato. Eu ia ter que fazer uma nova mudança, procurar uma nova casa. E aí eu comecei a fazer as contas. E aí eu vi que eu ia gastar uma nota por mês para viajar. Porque beleza, eu ia morar lá, mas eu ia vir todo final de semana para ver a família, namorada e tudo mais, cachorro, né, periquito. E aí eu ia gastar uns R$1.000 por mês nesse translado, que ia dar uns 250 por final de semana se eu fosse todo final de semana voltar para minha cidade. E eu não tinha colocado isso na conta, porque imagina que lá 2 meses atrás, no envio de currículo, eu ia ficar fazendo conta, vai saber se ia passar das fases. Eu não fiz essa conta e realmente ia dar uns R$1.000. E aí eu fiquei com essa apreensiva de me mudar de cidade e tudo isso. E aí eu falei, não, peraí, eu fiz as contas, tava com medo eu tive uma brilhante ideia de mandar uma nova proposta de salário explicando os motivos. Olha, eu não fiz as contas direito, eu vou gastar R$1.000 por mês visitando a minha cidade, retornando finais de semana, eu vou gastar R$1.000 por mês, tem como ajustar o meu salário para R$5.000? De 4 que a empresa tinha fornecido, eu pedi 4.000, eles aceitaram e aí eu pedi esse reajuste. Mas eu pedi esse reajuste, sabe quando você fala, não, eles não vão aceitar e aí eu fico aqui na minha zona de conforto, entendeu? Só que eles aceitaram. Eles aceitaram aumentar para 5.000 a proposta de salário. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu vou me mudar, começar do zero, achar uma casa. Acabei de me mudar. Preciso achar uma casa que atenda as minhas necessidades, que seja próximo da empresa. O que eu vou fazer? Deixar a família de novo, amigos, namorado, começar do zero. Misericórdia, começou aquele turbilhão e aquela vontade de empreender que já tinha despertado em mim, de abrir minha própria consultoria. E todo mundo falando, vai, olha o salário, como fisioterapeuta você ia demorar 10 anos para ganhar isso, não sei o que, R$5.000, isso não existe, isso é muito difícil encontrar, você acabou de se formar, você não tem tanta experiência, é um salário maravilhoso. E todo mundo assim, né? E eu, meu Deus, o que eu faço? Gente, eu tomei neste dia a decisão mais importante da minha vida, que foi declinar dessa vaga. Acreditem, se quiser, eu iria ganhar quase 3 vezes mais do que eu estava ganhando
como prestadora de serviços e como meu primeiro CLT, que eram poucas horas por dia, eram 4, 5 horas por dia, então eu também ganhava um salário baixo. E eu declinei dessa vaga. Eu pedi desculpas, eu falei que eu não estava preparada para começar. Eu fui bem sincera, assim, eu falei, eu não estou preparada para começar do zero de novo, né? É muito difícil, eu já passei por isso, eu sei que não é fácil. Vocês são maravilhosos, eu queria muito trabalhar aqui, o salário é maravilhoso, o cargo dos meus sonhos de trabalhar numa empresa de grande porte, né? Com o que eu amo, que é a ergonomia, mas assim, não vou poder aceitar, não estou preparada para me mudar de novo e começar do zero e ir para outro estado. Acho que tem pessoas mais merecedoras também dessa vaga. Todo mundo ficou triste, eu chorei horrores, assim, porque sabe aquela oportunidade da sua vida que você sempre esperou e aí ela vem e você faz isso? Só que tudo tem um porquê nessa vida, né? Muito provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês hoje, não estaria acontecendo workshop, não teriam cursos de ergonomia, não teria o treinamento MDD, não iria existir se eu tivesse aceitado. Então tudo tem um porquê. Declinei, chorei horrores ali em casa e falei, olhei no espelho e falei, Débora, você declinou, recusou a vaga dos seus sonhos numa empresa dos seus sonhos, numa grande empresa que valoriza os funcionários, que valoriza a ergonomia, com um salário que nenhum dos seus amigos ganham, nenhum dos seus colegas ganham, um salário invejável. Tu vai fazer valer a pena. Tu vai fazer esses 5 mil reais de salário cair na sua conta de outro jeito. Você vai criar sua própria fonte, você vai dar um jeito nessa cagada que você fez. Você vai correr atrás, você vai dar um jeito. Gente, vocês não têm noção, foi uma loucura, assim. Eu pedi pra sair daquela empresa que eu prestava serviços. Eu abri minha empresa, comecei a empreender, comecei a estudar horrores, empreendedorismo, marketing, vendas, negociação, o que vocês imaginar, das fontes que vocês imaginarem, não tinha nada de ergonomia na época. Hoje eu tenho a mentoria, né, para novos negócios em ergonomia. Na época não tinha ninguém para me ajudar, não tinha uma Débora da vida que tinha uma mentoria que te ensinasse como abrir um negócio, como fechar cliente, como prospectar cliente. Não, foi na raça, estudando aleatoriamente um monte de coisa ao mesmo tempo. Abri minha empresa em cerca de 30 dias que eu abri minha empresa, eu fechei o meu primeiro contrato de AET de 10 mil reais. Aquilo pra mim era essa época da minha vida foi um turbilhão, foram 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, foram 1000 decisões que eu tive que tomar, com aquele medo de ter errado em toda decisão, né? Graças a Deus, hoje eu vejo que eu consegui tomar as melhores decisões. Eu vou até compartilhar aqui com vocês a foto da minha primeira proposta, que eu guardei. Ó, minha primeira proposta, meu primeiro orçamento enviado da minha vida como consultora, que foi a minha primeira proposta fechada, né? Conversão de 100%. Primeiro orçamento que eu enviei fechou, 10 mil reais, para fazer uma análise ergonômica era grande, na época era muito grande, era uma empresa assim, que eu olhava, eu falava, eu nunca vou terminar esse trabalho, eu nunca vou conseguir terminar esse trabalho. E esse foi, assim, foi a prova viva de que eu tinha feito a coisa certa, né? E aí era correr atrás para isso se repetir, né? Para isso se repetir. Por que eu quis contar essa história para vocês antes de entrar em todos os valores e tudo mais? Bom, primeiro que essa história já te abre um leque de possibilidades. Você pode trabalhar como CLT na ergonomia, você pode trabalhar como prestador de serviços para outras empresas, como você pode abrir seu próprio negócio de consultoria, né? Você tem um leque de possibilidades, isso que é o lindo da ergonomia. Além disso, a minha história já te contou sobre muitos valores, né? O tema da live é quanto ganha o ergonomista. Na minha história, eu já te contei, das minhas épocas, quanto que ganha o ergonomista CLT, prestador e empresário, né? E você tem todas essas opções para escolher. Qual que é melhor, qual que é pior? Cada um tem que se conhecer
né? Para saber qual que é melhor, qual que você mais se identifica. Tem pessoas que preferem um emprego, né? Aquela estabilidade de saber, não, todo mês eu vou ganhar isso. Tem pessoas maluquinhas como eu que gosta de viver na adrenalina, né? De empreender, de não ter aquela certeza absoluta, né? Porque não tem como você, quando você tem um negócio, não tem como você ter 100% de certeza. Mas eu amo me desafiar, né? Acho que vocês perceberam isso um pouquinho. Eu amo me desafiar. Então, para mim, empreender me preenche muito mais do que se eu estivesse em um local só trabalhando, né? Explorar vários clientes, várias possibilidades, novos desafios, prospectar clientes, negociar, para mim isso é vida. Vocês viram que lá em 2016 eu já negociava o meu salário e tive êxito, né, nas negociações. Imagine hoje com os clientes. Eu adoro isso, eu adoro essa vida de empreendedorismo. Só que cada um tem um perfil próprio, que eu respeito todos os perfis, e eu acho que cada pessoa tem que se encontrar e saber, não, eu gosto mesmo é de ser CLT. Eu gosto de ter uma rotina, CLT tem rotina, mesmo que na ergonomia, mesmo sendo CLT, dependendo, não tem muita rotina, né, essa empresa é muito grande, mas geralmente tem uma rotina, então gosto de rotina, perfeito. Gosto de ter uma estabilidade financeira, ou seja, eu sei que eu vou ganhar X todo mês. CLT é teu perfil. Ah, eu quero ser prestador de serviço. O que é bom no prestador de serviços? O prestador de serviços de outras empresas, ele não vai ter o ônus de ter que pagar imposto, ele não vai ter o ônus de ter que prospectar clientes, ele não vai ter o ônus de ter que, como pode dizer, ter toda a responsabilidade de fazer gestão de clientes, mas ele também ganha menos do que o contratado, que é a empresa que fornece esse serviço e te contrata como autônomo que presta esse serviço para ela, para o cliente dela. Então, não vai ter todos esses ônus, só que também vai ganhar menos, vai ganhar uma comissão, que era como eu ganhava, né? E o outro perfil é quem empreende, abre o seu negócio, abre sua consultoria. Você vai ter que, né, saber de comercial, técnica de venda, prospecção de clientes, fechamento de contrato, elaborar proposta comercial e técnica. Só que também tudo que você fatura, tirando ali os descontos, é todo seu, né? Então, é mais rentável. Cada pessoa vai se identificar com um desses perfis. E qualquer um que você se identificar, tá tudo bem. O importante é você ser feliz naquilo que você optou, né? Então, queria compartilhar essa história até para vocês verem que nem sempre foi fácil para mim. Até hoje não é fácil, mas hoje eu tô mais estabilizada, né, na minha consultoria. Foi a melhor escolha que eu tomei, tenho imenso carinho por essa empresa que me abriu as portas, né, mas ali na hora do vamos ver de assinar, eu realmente tive que fazer essa decisão e hoje eu vejo, né, que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu não estaria aqui com certeza compartilhando, fazendo um workshop que inicia segunda-feira, que já tem mais de 6 mil inscritos. Eu não iria estar fazendo tudo isso, né? Tudo tem um porquê, tá? E já também explanei alguns valores. Agora eu vou mostrar para vocês realmente quanto que ganha um CLT, quanto que ganha um empreendedor, alguém que abriu seu próprio negócio de consultoria, com base na pesquisa nacional que eu vou trazer para vocês e também com base nos meus números e de alunos meus, ok? Mirlene, esse seu primeiro orçamento você fez sozinha? Sim, sozinha. Em quanto tempo fez? Demorou 3 meses porque neste período eu viajei. Eu já estava com as minhas férias marcadas e com passagem comprada e tudo. Então eu fiquei 15 dias fora. Então assim, quase um mês foi descartado. Eu teria entregado em menos de 2 meses tranquilo se eu não tivesse uma viagem marcada, tá? Isso em 2016, tá? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Sobre CLT. Primeiro eu vou falar sobre CLT, depois eu vou falar sobre empreendedorismo, consultoria. Eu fiz uma busca e eu encontrei um site que se chama Trabalha Brasil, depois você pode acessar, e tem uma pesquisa específica para ergonomista, para quem trabalha com ergonomia. Eu vou compartilhar aqui com vocês
Trabalha Brasil, salário de ergonomista. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que compõe um cargo de ergonomista quando você vai trabalhar como CLT, tá? Olha o que está escrito no cargo de ergonomista. Realizar análise ergonômica do trabalho, levantando riscos em específico em aspecto físico, cognitivo e organizacional, em áreas administrativas e operacionais, elaborar planos de ação e gestão de indicadores na área de ergonomia, contribuir para o planejamento, projeto e avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos manipulados, ambiente e sistemas utilizados, tornando-os compatíveis com as necessidades e habilidades e limitações do ser humano. Além disso, ministrar treinamentos com temas ergonômicos para níveis gerenciais e operacionais e exercer outras atividades correlatas. Então, essa é a vida de um ergonomista. Basicamente, o cargo de ergonomista CLT, como um ergonomista que ele tem sua própria consultoria, as funções são basicamente as mesmas. O que vai diferenciar é se você, profissional da ergonomia, que é também consultor, você consegue dar continuidade em planos de ação e gestão de ergonomia com suas empresas clientes, tá? Isso que vai diferenciar se você vai fazer todas essas atividades. Tem empresas que não dão continuidade na gestão com a gente numa consultoria pós. Isso é normal. Tem empresas que vão lá, fazem uma análise ergonômica do trabalho e no momento para elas isso basta. A gente sabe que não é o ideal é dar continuidade num plano de ação, numa gestão, mas tudo bem, a gente sabe que isso existe, tá? Então, esse é o cargo do ergonomista, né? Para vocês terem um panorama geral das atividades realizadas. E a nossa querida análise ergonômica do trabalho, em primeiro lugar, que é o nosso carro-chefe dos nossos serviços. E aí, uma coisa legal é que este estudo, ele levantou 127 cargos para trazer os números que eu vou trazer para vocês. Então, nesse estudo de salários de ergonomista, tem 127 salários do Brasil todo que fizeram a composição desses resultados, tá? E de acordo com a sua região, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que é isso? Essa primeira estrelinha é a hierarquia. Tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês é a hierarquia dos cargos de ergonomista. Existe a primeira hierarquia, que é a primeira estrelinha, que é o ergonomista trainee, iniciante. O que é o ergonomista trainee? Que tem até 2 anos de experiência, tá? Que era o meu caso na época, a gente já vai ver os valores. A segunda estrelinha é o cargo de ergonomista júnior, tá? Que é de quem tem de 2 a 4 anos de experiência. A terceira estrelinha é o ergonomista pleno, que tem de 4 a 6 anos de experiência. A quarta estrelinha é do ergonomista sênior, que tem de 6 a 8 anos de experiência. E a última estrela é do ergonomista master, que tem de mais de 8 anos de experiência. Então, tem essa hierarquia nas empresas, principalmente nas empresas de médio e grande porte, tá? Essa hierarquia. E o seu salário vai ser compatível com a hierarquia que você está. Você é um trainee, você é um júnior, pleno, sênior ou master. E aí, eu vou trazer agora que essa pesquisa, além de trazer a hierarquia do profissional, ela também trouxe o grau dessa empresa. Se ela é uma empresa de pequeno porte, grande porte, médio porte ou grande porte. Então, ela também diferencia os salários de acordo com o porte da empresa. Então, tem 2 grandes definições de salário para ergonomista CLT. Primeiro, é a hierarquia do ergonomista, em qual posição ele está no mercado, trainee, júnior, pleno, sênior ou master, e também o porte da empresa. O porte da empresa é o seguinte: uma empresa que tem uma receita anual bruta de até 10 milhões é uma pequena empresa. Uma empresa que tem um porte, uma receita bruta de 10 milhões a 300 milhões por ano, é uma empresa de médio porte. Uma empresa de grande porte é aquela que fatura mais de 300 milhões por ano, tá? E também o porte da empresa de pequena, média e grande, ela se diferencia pelo número de funcionários que ela tem. Pequena empresa até 499 funcionários,
média empresa de 499,999 e uma grande empresa mais de 999 funcionários. E isso vai caracterizar diretamente o salário do ergonomista. Então, se você almeja ser um profissional CLT, você também tem que almejar o tipo de empresa que você quer trabalhar, tá? Numa pequena, média ou grande empresa, que também vai variar o teu salário, mas obviamente eles também vão ter exigências diferentes para este cargo, tá? Sabendo disso, vamos agora saber quanto que ganha um ergonomista em uma pequena empresa, tá? Uma pequena empresa, um ergonomista trainee, que é aquele, lembra que tem até 2 anos de experiência, ganha em média, desses 27 cargos pesquisados nessa pesquisa, ganha em média R$ 3.200, R$ 3.297, que era o meu caso. Quando eu consegui aquela vaga de emprego, eu era trainee, eu tinha até 2 anos de experiência, tá? Um ergonomista júnior numa pequena empresa, que é aquele que tem de 2 a 4 anos de experiência, ele vai ter um salário médio de R$ 3.792, tá? Em uma pequena empresa, um ergonomista pleno, que é aquele que tem de 4 a 6 anos de experiência, o salário médio é R$ 4.300, tá? O ergonomista sênior, que tem de 6 a 8 anos de experiência, vai ter um salário médio de R$ 4.361. O ergonomista sênior, de 6 a 8 anos, em uma pequena empresa. E o master é mais de 8 anos, tá? E aí o master, que é um profissional que tem mais de 8 anos de experiência, numa pequena empresa vai ganhar R$ 5.700 em média, tá? Vamos agora para uma média empresa para a gente ver os salários. Uma média empresa, um trainee, ergonomista trainee, em uma média empresa ganha em média R$ 3.957. Lembra que é quem tem de 0 a 2 anos de experiência. Em uma média empresa, um ergonomista júnior, que tem de 2 a 4 anos de experiência, ganha em média R$ 4.551. Um ergonomista pleno, numa média empresa, aquele que tem de 4 a 6 anos de experiência, ganha em média R$ 5.200. O ergonomista sênior, que é aquele que tem experiência de 6 a 8 anos, em uma média empresa, ganha em média R$ 6.000 de salário. E um ergonomista master, que tem mais de 8 anos de experiência, em uma média empresa vai ganhar em torno de R$ 6.900 de salário, tá? Agora vamos para a melhor parte, grandes empresas, né? Quanto que grandes empresas pagam? Vamos lá. Grandes empresas. O trainee já inicia, que é aquele que tem menos de 2 anos de experiência, com um salário de R$ 4.700 em média, tá? O júnior, ergonomista júnior, numa grande empresa, que é aquele que tem de 2 a 4 anos de experiência, salário médio de R$ 5.400. O ergonomista pleno, que é aquele que tem de 4 a 6 anos de experiência, em uma grande empresa, tem um salário médio de R$ 6.280. E um ergonomista sênior, que é aquele que tem de 6 a 8 anos de experiência, em uma grande empresa, ganha aproximadamente R$ 7.222. E o ergonomista master, que é aquele que tem mais de 8 anos de experiência, ganha em média, numa empresa de grande porte, R$ 8.306, tá? Então, esses valores que eu trouxe para vocês são do Trabalha Brasil, não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa que pegou quase 130 cargos de ergonomistas espalhados pelo Brasil e chegaram nesses números, tá? Então, na sua região pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o bacana é que ele faz essa diferenciação hierárquica, né, de ergonomista iniciante ou mais experiente, e também de porte de empresa. E olha só como esses números realmente são fiéis. Lembra do meu emprego que eu consegui em 2016, né? Que eles ofereciam R$4.000 para uma vaga, eu era trainee e eu consegui essa vaga por R$5.000 com as minhas negociações. E essa empresa é uma empresa de médio porte. Então, quando você pega aqui médio porte, você pega trainee, olha ali, tá exatamente os R$4.000
que aquela empresa tinha oferecido na vaga. Só que eu, nas negociações, consegui chegar em R$ 5.000. Então, realmente, essas tabelas, se eu for comparar com a minha realidade, com o emprego que eu consegui em 2016, ela está completamente compatível, né? 3.957 para R$ 4.000, que era o meu caso, uma empresa de médio porte. Eu era trainee, até 2 anos de experiência na área. Meu salário de 4.000, com as negociações, eu consegui por R$ 5.000. Então, essas tabelas eu realmente trouxe porque eu acho elas bem fiéis com a realidade que a gente tem. Claro, pode ser que hoje, exatamente hoje, no atual cenário que a gente está vivendo de uma pandemia, pode ser que tenha caído um pouquinho os valores dessas vagas, aceitável, né? Natural, isso acontece. A gente não pode também questionar muito, mas logo volta ao normal e quando, né, em cenários normais, esses são os valores. Então tá aí para você ver os valores de profissionais CLT, tá? Agora eu vou trazer para vocês valores de quem empreende, de quem abriu seu negócio, sua consultoria. Então, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma mentoria que eu ensino os profissionais a abrirem um negócio de ergonomia, empreender, captar clientes, prospectar clientes e tudo mais e fechar contratos de ergonomia. E eu tenho cases de alunos, então eu não posso dizer quanto ganha um profissional autônomo, microempresário, porque eu não tenho conhecimento de todo mundo. Eu tenho conhecimento de quanto eu ganho e de alunos que compartilham comigo. Então, se você é meu aluno, compartilhe comigo também, né? Se você é meu mentorado, para eu saber sobre os faturamentos, para eu ter mais dados, né? Para poder apresentar. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado de uma aluna, de uma mentorada. A gente já acabou de falar sobre CLT, quanto que ganha, e eu também falei para vocês do meu salário quando eu ganhar, quanto era na vaga, né? R$5.000, R$5.000. Quanto que foi meu primeiro contrato de AET quando eu abri minha empresa, que foi de R$10.000 como consultora, né, autônoma, com a minha microempresa aberta, atendendo clientes externos. E agora eu vou trazer três cases, tá? 3 cases. Primeiro case. A minha aluna da mentoria, após mais ou menos 12 dias de ter feito a mentoria, aplicado passo a passo, fechou seu primeiro contrato de prestação de serviços de ergonomia para uma análise ergonômica no valor de R$68.000. Aí, com as negociações que eu ensino na mentoria, esse contrato ficou em R$57.800. Esse exemplo foi o da Ana, que aconteceu, isso é real, quase todo mundo já conhece a Ana, que ela já fez live comigo, já compartilhou, foi bem legal. Então, esse é um exemplo de quem abre uma empresa, de quem é consultor, né, externo e tudo mais. Ah, todo mês tem um resultado assim? Não, mas você pode fazer isso se repetir muitas vezes, tá? E depois que a Ana fechou essa primeira ET de R$57.800, essa primeira análise ergonômica do trabalho, ela fechou muitas outras, não com este ticket, mas de tickets muito bons, tá? Porque quando você aprende as estratégias, você faz a roda girar, a roda não para mais. Você precisa do primeiro acerto, que aí a roda gira e ela não para mais. Outro exemplo, da Tati, tá? Em meio à pandemia, mais ou menos 15 dias após aplicar uma das estratégias da mentoria, ela fechou uma ET de R$5.000. Tá? Para só 10 funções, análise só de 10 funções. Então, exemplos também, esse trabalho faz em uma semana, tá? Então, você tem tempo para fechar outros assim. Já tinha passado uns 40 dias da mentoria, eu acho. Ela aplicou outras técnicas e fechou outra ET de R$20.000. Outra análise ergonômica de R$20.000. Então, eu não sei, varia muito, tá, gente? Quem inicia uma empresa e abre um negócio, varia demais. Tem gente que patina muito tempo para começar a ganhar dinheiro, para fechar contratos, tem gente que não sabe como prospectar clientes, então isso varia demais, muito, tem muita oscilação de profissional para profissional, de empresa para empresa. Então,
eu trouxe bonitinho os salários, né, para cada nível hierárquico de CLT, ergonomista, porte de empresa. Isso é previsível e tem realmente uma média. Isso é uma média existente que é real. Agora, quando você é empresário, autônomo, consultor, cada profissional vai ter um desempenho. Da mesma forma que eu fechei meu primeiro contrato de AET de R$10.000, que a Ana fechou o primeiro de R$57.800, a Tati fechou de 5.000, 20.000 em uma AET. Tem gente que fica meses sem fechar nada, porque realmente você precisa saber das técnicas de empreendedorismo, marketing, vendas, não adianta. Não é abrir um CNPJ, os clientes caem do céu. Você vai morrer na praia, né? Você vai ter que vender coco na praia. Não é assim que funciona. Não é fazer cartão de visita. Faz cartão de visita, os clientes, eles adivinharam que você fez cartão de visita e vão lá vão te ligar. Isso não existe. Isso é piada, entendeu? Então, tudo tem técnicas para isso. E, basicamente, né, esse era o conteúdo que eu queria te trazer, né? Quanto que ganha um ergonomista? Eu provei por A mais B, quanto que ganha um CLT, quanto que ganha um prestador, que era o meu caso lá antigamente, quanto que ganha um autônomo, microempresário, né, que abre o seu próprio negócio, que é consultor, né? Trouxe médias nacionais, trouxe meus cases, minhas histórias, meus compartilhamentos, cases de alunos também. Se você tem alguma outra contribuição, quanto você ganha como consultor, como CLT, se você quiser compartilhar, fique à vontade. Eu acho que eu dou muitas informações para vocês. Eu também gostaria de receber para a gente enriquecer mais o nosso bate-papo, né? Não ficar um monólogo. Mas é isso. Espero ter contribuído, né, com vocês sobre realmente saber as possibilidades de se atuar com ergonomia, que são realmente infinitas, porque nós temos mais de 5 milhões de empresas no país e todas precisam de nós ou precisariam, mas ainda não sabem ou ainda não abriram as portas. Mas a nossa gama de trabalhos é infinita, tá? Agora eu vou abrir a caixinha de perguntas, tá? Gente, vou ativar os comentários. Me mandem aí o que vocês acharam da live, mas perguntas continuem mandando nas caixinhas, porque senão eu me perco. Denise, que conversa valiosa, parabéns, precisamos muito dessas trocas, ninguém conversa sobre isso. Verdade. Obrigada, Denise. Um beijo. Que bom que você gostou. Maicon, você acredita na criação do CBO para a função de ergonomista? Assim, é só se ela for regulamentada, né? Mas eu não vejo como algo negativo ela não ser regulamentada. Por quê? Se regulamentar a profissão, pode esperar. Você vai ter que pagar uma anuidade nova, um conselho novo, sindicato, você vai ter que cumprir com muitas coisas, né? Sempre quando uma profissão é regulamentada, vem o bônus de ser regulamentada, mas vem os ônus também, que envolve pagar conselho, pagar um novo sindicato, taxas, contribuições, regulamentações. Para ser ergonomista você tem que ter o curso XYZ. Aí os profissionais que já atuam com isso às vezes há 20 anos, aí vai ter que correr atrás, não, porque eu não sou ergonomista, entendeu? Vem um monte de regra. Então a gente tem que tomar cuidado, lógico, é positivo e tal, mas tem os seus ônus, que às vezes as pessoas não percebem esses ônus, só vem os bônus. Então, não que seja ruim ou que eu não seja a favor, mas a gente tem que ter essa noção, que com as coisas boas também vem os pontos, né, mais negativos, digamos assim. Mas assim, né, a gente espera, né, não tem como prever o futuro, enfim. Por exemplo, na Europa existe a profissão, que é técnico de la prevención, né? Técnico da prevenção. É uma faculdade de 5 anos que as pessoas fazem e se tornam os ergonomistas. Então, pensa... no Brasil, o que acontece? No Brasil, regulamenta a profissão. A partir de hoje, tem que fazer uma faculdade de 5 anos. Cara, eu não vou fazer Eu já trabalho com isso há 7 anos. Eu tenho mais de 60 clientes que eu já atendi. Aí agora, do dia pra noite, eu preciso ter uma faculdade de 5 anos para trabalhar com isso. Então... sabe assim, eu tenho bastante medo de alguma regulamentação. Se ela for coerente, tudo bem, né? Se ela for coerente,
Se ela reconhecer os profissionais que já estão no mercado há muitos anos e não exigir tanto, tudo bem, né? Não vejo problemas, mas tem que tomar cuidado com isso também. Rafael, como você conseguiu esse primeiro cliente? Porque em uma das lives você disse que não é comum oferecer o seu serviço. Então, gente, falta 2 minutos para acabar a live. Eu nunca ofereci meus serviços. Desde o princípio, graças a Deus, eu aprendi técnicas de empreendedorismo, marketing, vendas e negociação com empresas. E é isso que eu ensino na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria específica disso. E desde o início deu certo para mim, porque desde quando eu dei os meus primeiros passos na ergonomia, eu já sabia dessas técnicas. Tem profissionais que trabalham há 20 anos e não conhecem técnicas, né? Usam aquelas técnicas obsoletas de bater de porta em porta, fazer cartão de visita, fazer flyer, nada disso funciona. Então eu nunca corri atrás de clientes, sempre, até esse meu primeiro cliente, Rafael, foram com técnicas de empreendedorismo, marketing e vendas que eu estudei muito, né? Estudo até hoje, nunca paro de estudar, porque eu tenho uma empresa e eu vivo de consultoria, então eu tenho que estar ativa nisso sempre, acompanhando as atualizações do mercado e das estratégias de prospecção de clientes. Então, foi dessa forma que eu consegui meu primeiro e todos os outros, né? É muito difícil vir indicação ou alguma coisa nesse caso, tá? Gente, a live vai cair. Falta 30 segundos, então eu não vou conseguir mais responder. Mas, gente, qualquer dúvida pode mandar via direct, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.